Boa tarde. Estamos aqui para dar continuidade, sobre o nosso estudo temático, falando sobre, mais uma vez, Inteligência Humilhada, o livro de Jonas Madureira. E o nosso capítulo hoje, vamos continuar falando sobre o Deus humilhado. Eu quero só fazer uma recordação de algumas coisas que a gente falou, para a gente continuar essa parte. Primeiro, lembrando que o conceito de inteligência humilhada, que o professor Jonas Madureira escreveu, ele trouxe de alguns teólogos do passado, alguns que ele chama de pais da igreja. Então, esses pensamentos deles estão muito vivos na temática do livro. Segundo, esses pais da igreja tinham um pensamento da ideia de uma teologia monergista, ou seja, todas as coisas que o teólogo pode compreender, ele só pode compreender porque Deus revela a ele. Ele não consegue, pela sua própria inteligência, ter o conhecimento de Deus, se Deus não revelar a ele. Então, é a ideia de que o homem, ele é humilhado e ele não pode conhecer a Deus se Deus não se revelar a ele. Segundo. E terceiro, eles partem sempre do pressuposto, da ideia de que esses pais da igreja tiveram muitas dificuldades porque eles tiveram que combater algumas heresias. E dentro dessas heresias surgiram alguns pensamentos que eles colocaram, que ele colocou no livro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E com relação a essa questão do Deus humilhado, ele está falando aqui nesse capítulo, nós estamos falando sobre a questão da presença do mal no mundo. Então, sempre foi uma pergunta que as pessoas fizeram e criou-se muita dificuldade para a teologia, porque as pessoas não conseguiam responder essa pergunta. Como é que pode haver o mal no mundo se existe um Deus bondoso e todo-poderoso? Aí se criou essa doutrina, não seria doutrina, mas seria uma teologia, que eles têm o nome de teodiceia, que é considerado o campo da teologia que lida com a questão da justiça, integridade e bondade de Deus face à realidade do mal no mundo, porque as pessoas não conseguem pelo seu pensamento. E aí está também na questão da inteligência humilhada, que ele afirma sempre no livro, buscando desses pais da igreja, a ideia que existe coisas que Deus não quis revelar ao homem. E uma dessas coisas é o homem compreender como um Deus todo bondoso e todo poderoso, ele permite que haja, não é que ele permite, mas que haja mal no mundo. E eles tentam responder isso da seguinte maneira, no livro. Primeiro, ele vai dizer assim, o mal cósmico, e aí ele vai dizer o seguinte, e aí ele está buscando isso aqui em Agostinho, porque Agostinho dizia o seguinte: eu posso pegar o mal? Então ele diz, o mal não existe. Mas quando ele faz essa afirmação, o mal não existe, aí você vai dizer, não, claro que o mal existe, porque eu posso sentir a presença do mal, eu vejo no mundo que existe o mal. Mas qual a ideia que ele diz que o mal não existe? O mal não existe como substância, porque você não pode pegar o mal, você não pode tocar, você não pode apalpar o mal. E aí ele cita a ideia seguinte: já que eu não posso pegar o mal, não posso apalpar, como é que é essa questão do mal? Ele diz que o mal, ele é a depravação. Aí, como é que ele ilustra isso? Agostinho ilustra isso pela seguinte forma, ele diz o seguinte, por exemplo, o buraco existe? Ele fez essa pergunta, aí a pessoa diz assim, existe? Ele falou, não, o buraco não existe, porque se não tiver uma cerca, não pode ter o buraco. Então o buraco, ele chama de a depravação da cerca. Então, na questão do mal, ele tenta explicar o mal da mesma forma. O mal existe? Não, mas o mal é a ausência do bem, da bondade. Então, isso seria a visão dele com relação ao mal. Então, nesse sentido, ele dá a ideia no livro seguinte: se nós hoje orarmos a Deus, Senhor, acaba com o mal no mundo, sabe o que teria que acontecer? Deus teria que dizimar todos nós, porque a ideia é de que o mal é a ausência do bem, significa que nós, seres humanos, somos depravados, ou seja, a depravação, o pecado nos contaminou. E ele parte dessa ideia porque, como Agostinho, por 30 anos, ele foi maniqueu e ele queria responder essa questão do mal,
Os maniqueus diziam o seguinte, que o homem, ele era totalmente mau. Ele foi criado totalmente mau. E Agostinho, quando ele se converteu, ele veio dizer, não, o homem não foi criado totalmente mau. Por que isso foi importante para a teologia? Porque se a gente crê que o homem foi criado totalmente mau, então não seria possível Deus se tornar homem. Porque como é que Deus ia habitar num corpo se o homem é totalmente mau? Então Agostinho parte da pressuposto que Deus, e ele usa lá até os versículos de Gênesis, que tudo que Deus fez era bom, mas a depravação, o pecado contaminou essas coisas boas de Deus. Então aí a ausência dessa bondade de Deus deprava o homem e faz com que o homem seja pecador, e faz com que o homem se afaste de Deus, e nisso há a existência do mal. Nega-se a presença do diabo? Não é isso, mas nega-se que Deus tenha criado o mal. Depois ele vai dizer que isso é muito importante para a teologia. Nós que estudamos teologia, ou qualquer pessoa que passe a frequentar uma igreja, e em algum momento ele passa por alguma dificuldade, então ele sempre vai fazer essa pergunta. Ele quer desconstruir a doutrina da onipotência de Deus. E hoje, no livro, ele cita lá que existe uma teologia chamada teologia do processo, né? E o que a teologia do processo ela está pregando? Exatamente isso aqui, ó. Ele está tentando destruir a ideia da onipotência de Deus. Lembrando sempre que quando os teólogos fazem isso, eles não fazem por maldade. Não pensa que ele cria o que nós, aí já é um pensamento pessoal, está no livro, é um pensamento pessoal meu, e que ele está querendo tirar a onipotência de Deus, não é por maldade, mas é exatamente pelo contrário. Eles fazem isso para tentar, os teólogos têm uma necessidade de defender Deus. Então, como eles querem defender Deus? Não, Deus não pode ser mal. Então, para Deus não ser mal, ele precisa tirar um dos atributos de Deus. Já que ele não pode tirar a bondade, que ele quer considerar Deus totalmente bom, então ele vai na onipotência. Não, Deus não é totalmente poderoso, então algumas coisas Deus não pode fazer. E limita-se Deus fazer isso, aí é um estudo para outro momento, não cabe aqui, mas o livro diz assim, porque muitas vezes as pessoas limitam a Deus com o livre-arbítrio. Por que Deus não faz tal coisa? Porque o livre-arbítrio, não de Deus, mas o livre-arbítrio humano, ele censura Deus. Então, nesse sentido, Deus não é todo poderoso, porque tem coisas que ele não vai se meter, porque ele deu livre-arbítrio ao homem. Então ele tira todo esse poder de Deus. E a outra, desconstrução da suprema vontade divina. E pense, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele cita alguns escritores, eu acho que até eu coloquei alguns escritores, e tem alguns escritores, e o grande problema aqui dessa desconstrução aqui não são só os ateus. Porque eu vou citar ali algum nome, acho que um dos grandes que ele cita lá no livro, que é Dawkins, acho que eu coloquei aí, Richard Dawkins, que ele fala muito sobre a questão do Deus malvado, que ele usa a imagem do Deus do Antigo Testamento para dizer que esse Deus do Antigo Testamento era um Deus malvado, porque todas as coisas que estão escritas lá estão dizendo do que esse Deus faz com a humanidade. Mas o grande problema, ele diz, está dentro do próprio cristianismo. E ele vai citar alguns autores cristãos que passaram por alguns problemas, algumas dificuldades. E dentro dessas dificuldades, eles não conseguiram compreender como que um Deus tão bondoso permitiu que eles passassem por uma dificuldade tão grande, que eles consideravam um mal tão grande. E aí eles começaram a escrever, e tem vários textos, vários livros, eles confrontando se Deus realmente é totalmente bondoso. Se por causa da depravação do homem, Deus não teria deixado o homem um pouco à parte, deixado ele jogar a sua própria sorte. É a ideia de que Deus criou o universo, criou o planeta Terra, criou o homem, colocou lá no mundo, colocou todas as ordens das leis naturais, e Deus se afasta e deixa que o mundo corra por conta própria. Então eles começam a tentar dizer isso. Não é que Deus não tenha poder, mas Deus se limitou esse poder porque ele colocou no mundo leis próprias que vai fazer com que o mundo por si só, sozinho, ele se desenvolva, ele possa se autocontrolar.
quando na verdade o autor do livro diz que não, que Deus, ele é o controlador da história. E além de tudo, Deus não é um Deus que criou e abandonou a sua criatura. Pelo contrário, Deus permanece junto da sua criatura, Deus influencia, Deus age para que a história caminhe para o fim que Deus quer. Tá? O macionismo, né, que ele cita lá no livro, é uma dessas heresias também que dividiu Deus em dois. Qual seria? Para tentar não desconstruir a bondade divina nem a onipotência divina, eles fizeram o seguinte: ó, o Deus do Antigo Testamento realmente era um Deus irado, era um Deus vingativo, era um Deus que colocava as pessoas para que elas, se não fizessem, ele daria a eles castigo. Mas quando chega ali no meio da história, chega no Novo Testamento, Deus muda. Ó, viu aí como que a gente às vezes acreditar em certas coisas nos traz dificuldade. Aí ele disse aí, Deus muda para um Deus mais bondoso, mas um Deus mais compreensivo com os homens, porque o próprio entendimento do homem vai aumentando, e esse homem se torna mais compreensivo, e Deus começa a agir com o homem de outra forma. Então ele dá a ideia de dualidade, ou seja, havia um Deus que era de uma forma, e depois esse Deus se transforma de outra forma. Se a gente crê nisso, nós vamos estar saindo da ideia de que Deus, como diz a Bíblia, ele é igual hoje, ontem e eternamente. Não há mudança, não há variação. Não há variação. E por que a inteligência humilhada vai olhar para isso e vai dizer? Por quê? Porque na ideia dos teólogos que abraçam a inteligência humilhada, o problema não está em Deus. O problema estava na compreensão do homem. Ele chama de uma compreensão limitada. Então, quando Deus agiu no Antigo Testamento, ele age da mesma forma que ele agiu no Novo Testamento, e age da mesma forma que ele está agindo agora. Agora, qual é a diferença? A diferença é que a compreensão humana, a inteligência não era suficiente, e não é suficiente. Então, eles não conseguiram compreender a revelação de Deus, e aí eles fizeram, ou escreveram, ou se comportaram, ou agiram de formas que não eram daquela forma que Deus mandou que eles fizessem. E aí no livro, nesse capítulo aqui, ele cita muito, por exemplo, o exemplo de Abraão. Quando Abraão, ele fala assim, ó, quando Abraão pega o filho dele, ó, isso é uma teologia difícil, viu? Até o disser, porque ele diz, ó, quando Deus pega e pede a Abraão vai lá, sacrifica o seu filho, ele está dizendo assim, Deus está se contradizendo, por quê? Porque lá atrás Deus disse o quê? Que não aceitava sacrifícios de pessoas, principalmente de crianças. Como é que ele pede para Abraão sacrificar o filho dele? Então ele diz, o problema não foi Deus, o problema foi a compreensão que Abraão teve do que Deus tinha falado. Então, aí ele vai dizer assim, por quê? Porque a inteligência humana, ela está humilhada diante de Deus, e ele não consegue compreender plenamente o que Deus está falando. E aí ele vai dizer assim, por quê? E aí, eu vou encerrar aqui dizendo para vocês, porque não vai dar tempo, mas eu quero encerrar, e você lembra disso. Por exemplo, no começo do livro ele diz assim, ó, nós somos como anões, montados ou em cima de ombros de gigantes, para enxergar muito além. Porém, esses gigantes que nós estamos sobre os ombros deles, eles não estavam 100% corretos. Por quê? Porque ele diz que a inteligência humana não consegue captar 100% daquilo que Deus se revela. Por isso nós vamos encontrar nos pais da igreja, nos escritos, dificuldades. Por quê? Porque eles foram pessoas ruins? Não, mas eles foram pessoas limitadas, assim como as pessoas que escreveram o Antigo Testamento, e algumas pessoas que escreveram também o Novo Testamento. Então, a ideia da inteligência humana não conseguir captar na totalidade o que Deus quer mostrar, apesar de Deus ter se revelado através do Filho. Tá bom? Por hoje a gente vai ficar por aqui. A semana que vem nós vamos continuar tentando encerrar essa parte da Teodiceia, para a gente encerrar os 4 últimos capítulos do livro. Obrigado, boa tarde.